vai ver no Jornal da Justiça a abertura do 8º Fórum Mundial da Água. Eu vim tirar o título de eleitor porque eu sinto que é um dever meu de escolher os meus representantes. Todo cidadão tem o direito a se alimentar bem e em quantidade suficiente. Essa é uma garantia prevista na legislação que trata sobre segurança alimentar. O trabalho se resume a viajar pelo Brasil e pelo exterior para divulgar o jogo e apresentar as danças. Boa tarde. Olá, boa tarde. Comprar produtos pela internet faz parte da rotina de muitos brasileiros. Mas, apesar de ser cômodo e fácil, não dá para descuidar da segurança. Algumas medidas simples podem evitar muita dor de cabeça. Todo cuidado é pouco quando o assunto é compras pela internet. Eu procuro sempre saber sobre os comentários, para saber se as outras pessoas têm uma boa referência para poder comprar sem preocupação de não chegar ou de perder o meu dinheiro. O site tem que ser totalmente seguro, por isso que eu procuro pesquisar bastante. Mas mesmo com todos estes cuidados e os procedimentos de segurança adotados pelas empresas, ainda há risco dos nossos dados vazarem e caírem nas mãos de criminosos. Em um dos casos mais recentes, um site de materiais esportivos deixou vazar informações de quase 2 milhões de consumidores brasileiros. O Ministério Público do Distrito Federal, por meio da Comissão de Proteção dos Dados Pessoais, fez uma série de recomendações à empresa. Ela deverá entrar em contato com os clientes atingidos pela fraude. Como a gente não tem uma legislação adequada, é interessante que as autoridades se especializem nessa área de atuação para que os brasileiros se sintam um pouco mais seguros com relação aos dados pessoais. E o Ministério Público do Distrito Federal aí tem criado uma plataforma para receber denúncias de vazamento de dados, ou se a própria empresa sentir que vazou os dados dela, ela já tem esse canal aí com o Ministério Público para cooperar, para saber quem vazou esse dado, como que é a melhor forma de comunicar ao consumidor que esses dados foram vazados. O advogado explica ainda que não há uma punição clara para as empresas, mas quem obtém e usa estes dados de forma ilegal pode ser punido. Isso pode configurar tanto um ato ilícito penal quanto um ato ilícito civil. Pode ser uma fraude, pode ser aí uma extorsão, pode ser até um furto. E no âmbito civil a gente pode sempre pedir uma reparação de danos contra essas pessoas que cometeram uma fraude, fizeram uma compra, por exemplo, em nosso nome sem a nossa autorização. As principais dicas de segurança para evitar a exposição de dados na internet são verificar a opinião de outros consumidores que já compraram pelo site, desconfiar de preços muito baixos, conferir a segurança do site, identificar o fornecedor e não comprar por impulso. Uma certeza todos os consumidores têm, a de que não querem nunca ser vítimas desta fraude. Eu pesquiso sites que têm mais credibilidade. Eu vejo sites que são mais renomeados e os que eu já venho comprando ultimamente. Já teve algum tipo de problema ou ainda não? Ainda não. E procuro não ter também, né? Agora a gente vai falar sobre segurança alimentar. Esse é um direito que todo mundo tem, mas poucos conhecem. Está na lei que a comida precisa chegar à mesa do brasileiro e tem que ter qualidade. Você sabe o que é segurança alimentar? A resposta está na Lei 11.346 de setembro de 2006. Segurança alimentar e nutricional é o direito que todo cidadão tem ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais. A lei ainda diz que o poder público deve adotar as políticas e ações necessárias para garantir isso à população. O objetivo da lei é fazer com que o cidadão entenda que o alimento não é só uma mercadoria, muito menos que é responsabilidade apenas das famílias comprar os produtos que vão à mesa. A legislação afirma ainda que o alimento deve ser sustentável, ou seja, ele não pode fazer mal ao meio ambiente, deve preservar os recursos hídricos e, no caso de uma plantação, não pode haver a expulsão das pessoas que estão na terra. A lei ela vem de um processo, mais ou menos em 2003, se anuncia a segurança alimentar alimentar e nutricional como um carro-chefe do Estado brasileiro. Isso teve um impacto importante na redução da desnutrição infantil, mortalidade infantil, redução da pobreza, extrema pobreza. Então, acho que foram políticas super importantes que fez do Brasil um grande referencial para outros países e, inclusive, acabou gerando a exclusão do Brasil do mapa da fome, que foi uma grande conquista para o Estado brasileiro. Fazer valer esse direito para muitos não é fácil. Nossa equipe foi à rodoviária de Brasília no horário do almoço.
Vimos que a falta de tempo é um dos fatores que promove uma alimentação inadequada, muitas vezes feita em pé mesmo. E as pessoas parecem não se preocupar muito se estão ou não ingerindo comida saudável. Hoje estou na correria, então não tem como almoçar em casa, então eu preferi comer um pastelzinho para tentar chegar em casa. Eu sei que não é o almoço, é um pouco de arroz, salada, verdura, carne, só um pouquinho. Mas hoje está indo aqui no pastel. Aí hoje eu vim aqui. E não é só isso. Além de comer bem, o cidadão tem direito a saber o que está consumindo. Para isso, as informações no rótulo são essenciais. Mas nem todo mundo entende o que essas letrinhas miúdas querem dizer. Eu não leio, só leio validades. Porque eu me preocupo com o alimento se ele está para vencer ou não. Mas com relação àqueles os ingredientes, eu não costumo olhar, não. Os números são confusos, as letras são pequenas, já justamente para você não perder tempo com isso. É a única explicação. Para resolver esse problema, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor tem uma proposta para tornar a leitura dos rótulos mais fácil de ser compreendida. As informações ficariam dentro deste triângulo preto, na frente da embalagem. A ideia é trazer para frente da embalagem a informação em destaque dos conteúdos altos em nutrientes que são associados às doenças crônicas, né, como diabetes, obesidade, hipertensão, porque são as doenças que estão provocando o maior número de mortes no Brasil e em vários países do mundo. Então, colocar na frente da embalagem, você já facilita para o consumidor, ele vai bater o olho e vai identificar os produtos que estão com alto teor em açúcar, ou em sódio, ou em gordura, por exemplo. O alistamento eleitoral é obrigatório para que o eleitor possa votar e até ser votado, caso venha se candidatar. É com o título de eleitor que o cidadão comprova a inscrição dele junto à Justiça Eleitoral. E para essa reportagem, nós contamos com a participação de um telespectador. Fala aí, Leandro. A pauta que eu gostaria de sugerir é para que nós possamos convocar toda a sociedade, principalmente a juventude brasileira, a regularizar o título de eleitor até o dia 9 de maio, para que possamos fazer nossa parte, para que possamos fazer com que nossas vozes sejam ouvidas. Gostamos da sua sugestão, Leandro, e fizemos a reportagem. Olha só, esse aqui é o documento da cidadania. Pode ser no papel ou no celular, pelo aplicativo e-Título. Não importa. O que interessa é a sua inscrição como cidadão que tem o direito de eleger os próprios representantes. A gente tem visto que os jovens têm sido cada vez mais engajados, né? E aí por isso a importância que eles venham logo, façam o título de eleitor, mesmo não sendo obrigatório, que eles votem, que participem efetivamente da vida política do país, né? Porque isso é bom para o país, né? Para que os jovens estejam engajados, porque eles são a força que movem, né? Pelo artigo 14 da Constituição Federal, o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para maiores de idade e facultativos para analfabetos, para quem tem entre 16 e 18 anos ou mais de 70 anos. Hoje somos 146 milhões de brasileiros aptos a votar. Mas a Justiça Eleitoral quer mais. Por isso, o empurrãozinho do bem dá uma baita força para a democracia. Não deixe para a última hora, porque a democracia é feita com a participação de todos. O Fábio seguiu o conselho dado ali na campanha. Acabou de fazer 17 anos e insistiu para tirar o título. É o documento de habilitação para conduzir o futuro político do país. Eu vim tirar o título de eleitor porque eu sinto que é um dever meu de escolher os meus representantes. Alguém que defenda os meus interesses. O que você precisa fazer para tirar o título? Vá ao cartório eleitoral da sua região com a carteira de identidade. Pode ser também a carteira de trabalho, ou certidão de nascimento ou casamento. Leve o último comprovante de residência original. E para os homens, o certificado de quitação do serviço militar. Pronto, é só isso. Mas neste ano, o prazo para tirar documento é até 9 de maio, 151 dias antes do pleito. Então, corre. Não deixe realmente para a última hora, porque a gente sabe que os cartórios ficam muito cheios no último dia, nos últimos dias, né? Então, os cartórios até estão relativamente vazios, né? Quanto antes a pessoa procurar o cartório eleitoral, melhor para a Justiça Eleitoral e melhor para o eleitor também. A gente nem imagina o tamanho do poder que está em nossas mãos até segurar um título de eleitor, né, Fábio? É porque para mim é muito importante ter um representante que tem os mesmos ideais que os meus, a mesma ideologia. Isso para mim significa muita coisa.
E o prazo vale para os anos eleitorais. Fora do período de eleição, o alistamento pode ser feito em qualquer dia. Nos tribunais regionais eleitorais é possível agendar um horário pela internet para comparecer ao cartório e pedir o título. E que tal participar do Jornal da Justiça, como fez o Leandro nessa reportagem? É muito fácil, é só você pegar o seu celular e gravar com ele assim, ó, deitado. Alguém pode te ajudar ou ainda você pode fazer um vídeo selfie. Você já sabe como é que é. Faça a sua pergunta, mande a sua dúvida para a gente e nós aqui do Jornal da Justiça fazemos a reportagem. Então anote aí o número do nosso WhatsApp, que é o 61 99260 6116. Ou, se preferir, envie um e-mail para a gente, jornaldajustiça@stf.jus.br. E ainda nesta edição do Jornal da Justiça, Brasília recebe o 8º Fórum Mundial da Água. Você vai ver no Jornal da Justiça a abertura do 8º Fórum Mundial da Água. E hoje em Brasília foi realizada a cerimônia de abertura do 8º Fórum Mundial da Água. O evento, que foi montado na esplanada dos ministérios, mexeu com a capital. A abertura reuniu autoridades de todo o mundo. O fórum pretende discutir e criar propostas para a gestão dos recursos hídricos. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, esteve lá. Quem acompanha este evento e bem de perto e tem mais informações para a gente é a repórter Evne Araújo. Boa tarde, Evne. Oi, Cadu, boa tarde a todos que nos assistem. Pois é, a ministra Carmen Lúcia participou da mesa de abertura da Conferência de Magistrados e membros do Ministério Público aqui do Fórum Mundial da Água. Além dela, participou dessa mesa a Procuradora-Geral da República, a Raquel Dodge. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Entre os principais pontos abordados estava o papel do Judiciário na preservação dos recursos hídricos e também a atuação do Supremo Tribunal Federal nas decisões relacionadas ao meio ambiente. A ministra Carmen Lúcia também lembrou sobre a importância de pensar nas próximas gerações. Vamos ouvir um trechinho do que disse a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia. Eu acho que, em termos de águas e ambiente, o que foi destruído é possível e preciso refazer. E o que nós não destruímos, nós temos que cuidar para garantir que os que vierem depois de nós tenham a certeza de que, se não fizemos tudo, fizemos o possível para que eles tenham águas caudalosas em todo o mundo, um meio ambiente ecologicamente equilibrado, com saúde garantida para todos em qualquer lugar do mundo, onde alguém pediu um copo d'água potável e hoje não teve, é a minha sede que precisa de ser sentida. E para falar mais sobre o assunto, nós conversamos agora aqui no estúdio com o advogado Nelson Buganza, que é especialista nessa área de direito ambiental, mestre, doutor, né? Sim. Obrigada pela participação do senhor, em primeiro lugar. Obrigado, eu que agradeço. Agora, o seguinte, pela primeira vez um evento como esse é realizado no Hemisfério Sul. Qual é a representatividade disso para o Brasil? A representatividade para o Brasil é de extrema importância, porque pode parecer um absurdo, né? Que ninguém pensa nisso, mas a água tem tudo a ver com a economia. Quem detém água deterá com certeza o poder, porque ela é agricultura, ela é comércio, ela é indústria e principalmente a geração de energia. Ninguém vê isso daí, ninguém enxerga isso daí. E é de suma importância que esse evento esteja acontecendo no Brasil, porque o Brasil é um dos maiores detentores de armazenamento, rios de água doce do mundo. Agora, o Brasil ele tem uma situação paradoxal em relação à questão da água e que se fortalece mais ainda esse paradoxo com a realização do evento aqui no Brasil. É um país que tem uma situação interessante, boa do ponto de vista dos seus mananciais de água, mas ao mesmo tempo tem desastres ecológicos, como é o caso do Rio Doce, e também racionamento de água em várias das grandes cidades. E isso significa que talvez o Brasil ele não esteja num rumo muito certo em relação à conservação desse status de positividade em relação à água? Com certeza, Cadu. Por quê? É necessário políticas de manejo da água. Olha, só para você ter uma ideia, para se produzir 1 tonelada de aço
tá? Somente na questão da indústria, tá? Porque o que se gasta mais? Indústria e agricultura. Para se produzir algo em torno de 1.000 quilos de alimento, nós vamos gastar perto de 10.000 litros de água. Ou seja, mas o Brasil vem muito bem em função das suas reservas, dos seus mananciais. Só que é preciso o quê? Cuidar exatamente disso que você falou. Nós temos que ter políticas que façam com que os nossos mananciais sobrevivam. E é isso que está faltando no nosso país. Mas esse debate é interessante porque certamente ele está sendo feito aqui no Brasil. Nós vimos agora imagens do Fórum Nacional da Água e agora vamos chamar uma entrevista, Cadu? Sim, exatamente, porque durante a abertura da cerimônia, o presidente da República, Michel Temer, destacou os projetos do governo em relação à proteção de nascentes, preservação dos recursos hídricos e sobre o marco regulatório do saneamento. Lançamos um ambicioso processo de captação de recursos para a proteção de nascentes de 2 grandes bacias hidrográficas do Brasil, a do Rio São Francisco e a do Rio Parnaíba. Há comunidades que ainda lutam contra a seca. Daí, nosso empenho, senhores e senhoras, na transposição do Rio São Francisco. Trata-se de projeto antigo, que agora estamos finalizando. Estimamos que sejam beneficiados no total, quando as obras estiverem completas, cerca de 12 milhões de brasileiros no Nordeste do país. E ao realizar essa, que é a maior obra da infraestrutura hídrica do Brasil, lançamos o programa Novo Chico, dedicados à revitalização do Rio São Francisco. Nossa atenção volta-se com muita naturalidade para o saneamento, em que tanto ainda resta por fazer. Nós estamos ultimando o projeto de lei com vistas a modernizar nosso marco regulatório em saneamento e incentivar novos investimentos. O que nos move, naturalmente, é a busca da universalização desse serviço básico. Agora, como nós vimos aí agora na entrevista do presidente Michel Temer, o Brasil tem vários projetos de avanço nessa área, né? Mas a conscientização da população também é fundamental e eu acredito que a população está mais consciente a partir dessas crises hídricas aqui no Brasil. Com certeza, né? O que acontece na realidade? Nós temos que tratar essas gerações que estão aí, na realidade, aonde? No ensino fundamental e no ensino médio, principalmente. Certo? A questão do marco regulatório, o Brasil está no caminho correto, mas nós precisamos parar com uma mania que eu vejo muito grave no Brasil, achar que uma lei resolve tudo. E esse não é exatamente isso. Nós temos que conscientizar a população. As leis são boas? No Brasil, as leis são boas. Porém, o que falta realmente é conscientização, mais conscientização. Ainda bem que a conscientização vem chegando, mas por que a conscientização vem vindo? Em função das crises hídricas, porque passou São Paulo agora recentemente e pelo que passa Brasília neste momento. As questões ambientais, elas têm pontos específicos e a água é uma delas. O ponto que eu quero tocar é o fato de que ficou muito claro que alguns países têm agendas próprias, nem sempre coincidentes com os debates que acontecem. Muito claro em relação ao protocolo de Quioto, a questão do aquecimento global, em relação, por exemplo, à mudança de governo nos Estados Unidos. Com relação à água, é difícil se fazer a determinação de uma agenda ou essas questões políticas internas das nações, elas acabam interferindo também? Olha, elas acabam interferindo, é óbvio, né? Mas veja só, uma organização mundial, a água é uma situação tão preocupante que ela passa a ser tratada agora por uma organização mundial, como é o Conselho da Água, ou seja, é uma entidade que ela tem foro em Marsella e ela começou, esse é o 8º, nós já tivemos 7 outros fóruns por todos os locais mundiais. E isso é muito importante porque esses fóruns também trazem o debate, essas questões políticas, que elas são de suma importância, como, por exemplo, a questão, querendo ou não, nós temos que conscientizar as grandes nações, porque elas é que consomem a maior quantidade de água. E 2/3 da população mundial já não tem água.
há uma séria questão acerca disso. Em torno de 60 países no mundo, não tem fonte ou mananciais de água. Isso é muito sério. Só para você ter uma ideia, eu só queria destacar a questão do Kuwait, por exemplo. O Kuwait é um pequeno país do Oriente Médio. O Kuwait extrai a água do mar, dessalinaliza a água, né? Ou seja, tira o sal da água, certo? Então, é só um exemplo para vocês terem uma ideia. Ora, Israel e os palestinos. O maior debate, a maior guerra existente não é a de raças. Os israelenses detêm o poder porque detêm as fontes de água e os palestinos não detêm água. Agora, desculpa, Cadu, ele comentava aqui antes da entrevista começar que em 50 anos a gente não tem mais água, se não cuidar. Se não cuidar, em 50 anos, em função da poluição, daquilo que o próprio presidente Temer colocou aí, a questão do saneamento básico, que uma coisa está intimamente ligada à outra. O saneamento básico, né? Ele está intimamente ligado, porque sem saneamento básico, nós estaremos poluindo os mananciais de água. Isso é indubitável. E em 50 anos, nós corremos o risco de, no Brasil, nós estarmos também com deficiência em água. Cadu quer fazer uma última colocação, né? Eu ia fazer uma pergunta, rapidamente, doutor, o nosso tempo já está muito apertado, esgotado praticamente. Pode sair alguma coisa positiva desse encontro ou podemos ter uma frustração como aconteceu aqui em relação ao protocolo de Kyoto, por exemplo? Eu acredito, com todo respeito, já que é para ser bem objetivo, que nós teremos uma grande frustração. Não tenho, em função, água é poder e economia. Nós temos que começar a pensar nesse sentido. Água é poder e economia. Não tenham dúvidas de que quem detém a água deterá o poder. Doutor, muito obrigado pela sua participação e vamos continuar acompanhando, rezando para que os resultados sejam positivos. Obrigado. Obrigada e até a próxima. E ainda nesta edição do Jornal da Justiça, conheça uma profissão curiosa. No Just Dance, o dançarino reproduz os passos de um videogame. O trabalho se resume a viajar pelo Brasil e pelo exterior para divulgar o jogo e apresentar as danças. Um funcionário entrou com uma ação pedindo diferenças salariais por acúmulo de funções. O bombeiro hidráulico alegou que dirigia o caminhão da empresa para instalar e fazer manutenção de bombas. A quarta turma do TST rejeitou o pedido. O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, que abrange Amazonas e Roraima, alterou sentença da Vara do Trabalho de Manaus, que havia negado o pedido de acúmulo de função do trabalhador. O TRT concedeu aumento salarial de 20%, porque no contrato de trabalho do bombeiro hidráulico constava apenas uma das profissões. A empresa recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O argumento foi que a lei permite a diversificação de tarefas e que o empregado não deixou de atuar como bombeiro. Usava o carro apenas para exercer a atividade principal. A relatora do recurso, ministra Maria de Assis Calcin, lembrou ser pacífico no TST o entendimento de que o simples exercício de algumas tarefas que fazem parte de outra atividade não caracteriza o acúmulo de funções pelo empregado e que, portanto, a condução do veículo e o trabalho de bombeiro hidráulico eram complementares, sem configurar acúmulo de funções. A decisão foi unânime e o pedido de adicional do trabalhador foi negado. Imagina a seguinte situação: pegar um jogo de videogame e passar ele para a vida real e transformar isso em uma profissão, mesmo que não regulamentada. É isso mesmo? Pois é, Cadu, a gente está falando de Just Dance, uma modalidade de dança que é um sucesso pelo mundo e tem brasileiro campeão, viu? Do videogame para uma realidade virtual. O Just Dance é um dos jogos mais famosos que existem e vem apresentando possibilidades mais variadas do que somente o controle na mão e o conforto do sofá. Nesse jogo aqui, tudo é diferente. É como se você estivesse realmente em uma aula de dança.
Além das crianças, os adultos também têm sido contagiados pelo jogo. E quem diria que uma brincadeira também poderia se transformar em profissão? É isso mesmo. Dançar com Just Dance é o trabalho do Diego. Eu conheci através de uma amiga, ela deu esse jogo pra mim. Graças a Deus ela me deu esse jogo na época. E desde então eu me apaixonei pelo jogo e venho acompanhando a cada ano, cada lançamento do jogo. Diego conseguiu vencer a timidez e começou a participar de campeonatos nacionais e até mundiais, conseguindo o primeiro lugar 2 vezes. Diego! Quando eu ganhei a Copa do Mundo, eu tive a chance de fazer um fan-made. É um vídeo que a gente cria uma coreografia e ela faz parte do Just Dance Unlimited, tem aqui no evento também. O trabalho se resume a viajar pelo Brasil e pelo exterior para divulgar o jogo e apresentar as danças. Diego sabe que essa carreira não é para toda a vida, mas ele já tem planos para o futuro. Eu vou me especificar na área de jogos para que até mesmo eu possa estar criando Just Dance, fazendo parte da produção. Mas, enquanto isso, o próximo passo da carreira é criar um canal no YouTube. Eu agora vou ensinar a dançar, então eu pretendo sim fazer vários vídeos e colocar no meu canal. Todos que estão aqui são apaixonados pelo jogo e pela dança. Muitos já até participaram de campeonatos. A Beatriz é uma delas. Beatriz, o que você acha do jogo, da dança? Traz benefícios para a saúde? Bom, Just Dance é um jogo que serve para exatamente isso. Faz a gente se divertir em amigos, em família, o que já é maravilhoso. E faz a gente não ficar parado, que ultimamente a gente precisa disso. É diversão e saúde juntos. Isso me lembra muito a ginástica, as aulas de ginástica aeróbica, a área aeróbica de alto impacto que existiam nos anos 80, foram moda durante muito tempo, é muito parecido. Uma coisa é certa, também desenvolve muito a capacidade de coordenação motora, né? Com certeza acaba desenvolvendo. Eu não tenho nem coordenação motora e nem coragem. Apesar de dançar em público assim, não. A gente vai ficando por aqui nesta edição do Jornal da Justiça, primeira edição. Para você, uma boa tarde. E até amanhã, obrigada pela companhia, tchau.